Felizes com o retiro? Amém. Querido, o Senhor falou com você no retiro? Você ouviu a voz do Senhor no retiro? Eu creio que Ele falou com todos nós, queridos. Eu falo que Ele falou comigo. Algumas coisas aqui, o Senhor ministrou ao meu coração, tanto nas palavras que foram ministradas, quanto nos momentos de adoração, louvor, nos momentos que estávamos orando, no momento fora daqui, né? E eu pedi, né, aos pastores para as crianças participarem desse encontro, tá? Porque eu realmente creio que o Senhor tem uma obra a fazer na vida das crianças também, aqui conosco. Não há limitação de idade para a ação do Espírito Santo. As crianças podem começar a falar em línguas, podem começar a falar algo do Senhor, tá? Samuel era uma criança, já era profeta, e deu uma palavra muito dura para Eli, que o Senhor tinha dado para Samuel. As crianças podem falar, e eu espero que elas falem, tá, queridos? Tem sido bênção. A Emily veio aqui na frente falar o que o Senhor falou com ela. A Mel veio aqui hoje falar o que o Senhor falou com ela. A Nath ontem estava gritando aqui, orando ao Senhor, com a presença do Espírito Santo. O Senhor está no nosso meio, amém? Queridos, eu quero dizer que eu tenho um peso no meu coração, tá? Um temor, duas preocupações, na verdade. A primeira é em representar bem tudo que eu vivi na África e aquele povo muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer. Não é apenas um povo de Guiné-Bissau. Eu conheci parte da Igreja do Senhor. A noiva do Senhor que eu tive a oportunidade de conhecer em outro lugar. E quando eu estava no voo de volta, né, eu sabia que muitas pessoas iriam, como é que foi a África, né, me perguntar. Muitas pessoas iriam entrar em contato, queria saber as histórias, como é que foi para mim. E realmente há uma preocupação, eu queria realmente passar a essência do que eu vivi. E eu sei que isso vai ser possível através da ação do Espírito Santo. E como o Nerlan falou aqui, queridos, o Nerlan falou muito sobre o Espírito Santo, né? O vento sopra onde quer, né? E há uma voz do Espírito. Eu quero te pedir que você sintonize agora seu coração ao que o Espírito Santo quer falar com você, tá? Não ouve só a minha voz, não. Ouve a voz dentro da voz, tá, queridos? Porque aqui hoje há uma ministração para cada um. Eu vou contar 8 histórias aqui hoje. Vão ser 8 histórias aqui na nossa conversa que acredito que vai ministrar a cada um de nós. Do mais novo ao mais velho, do mais novo na fé ao mais maduro na fé aqui entre nós. Acredito que o Senhor tem uma porção a ser derramada no nosso coração. Aleluia? Amém. Para começar, eu queria abrir um texto em Deuteronômio 32, 10, 11. Eu posso ler, se os irmãos não quiserem, podem só anotar, porque o Senhor colocou um tema no meu coração. Então, eu não vou só contar para vocês como é que foi essa viagem, tá? Existe uma palavra de Deus para vocês aqui. Em Deuteronômio 32, 10, fala assim, ó. Ele encontrou Israel em terra deserta, numa região árida e no meio de uivos de animais. Ele cuidou bem do povo, com todo o carinho. Guardou-o como se fosse a menina dos seus olhos. Abriu as asas sobre os filhos de Israel, como a águia faz com seus filhotes. Como ela carrega os filhotes em cima das asas, o Senhor levou o povo que escolheu. Queridos, aqui está falando do cuidado de Deus como Pai. Deus é o seu Pai. Ele cuida de nós como um Pai. Não há ninguém, não há nada que aconteça na sua vida que Deus não veja, Deus não saiba e tenha um propósito do Senhor como um pai que é o melhor para o seu filho. Então, eu queria que a gente ficasse com isso no nosso coração hoje aqui, para começar. Só para dar um testemunho rápido assim, do retiro. No domingo, que foi o segundo dia de retiro,
Eu acordei 5 horas da manhã, não foi para orar, foi para correr. Eu estou me preparando para uma maratona, então acordei cedo para fazer essa corrida, para participar do retiro, obviamente. Mas durante a corrida, queridos, o Espírito Santo ministrou o tempo todo que eu estava correndo. Falou forte ao meu coração. Falava, me incomodava. A vontade que eu tinha era de gritar. Quando eu estava ali, aquilo estava incomodando e o Senhor estava ministrando algo ali ao meu coração. E quando eu cheguei em casa, eu falei isso para Paula. Cheguei em casa e falei, Paula, eu preciso ir para o encontro, eu estou com vontade de gritar. Eu quero gritar. Eu não estou conseguindo controlar. E eu falei isso com alguns irmãos, no qual a gente ora junto. Botei no grupo caseiro, no grupo, queridos, eu quero chegar no encontro agora e quero orar com vocês, porque o meu desejo é gritar. E os irmãos são testemunhas aqui. A gente chegou no domingo de manhã, aqui, eu vi John, e eu dei um abraço em John e falei, John, seja ousado na presença do Espírito Santo. John vai lembrar. E ele falou, quer tocar piano? Eu falei, não, cara, eu não quero tocar piano não, cara, eu quero orar. E aí eu juntei com os irmãos, a gente foi orar, abri essa carga com eles, e eu falei, cara, aqueles eu quero gritar, eu não estou conseguindo conter o que está dentro de mim. Está muito forte. E os irmãos oraram, né? E aí começou o encontro. E aí, durante o louvor, eu estava ministrando, alguém gritou. Vocês lembram disso? A Emily gritou. E ali começou o Senhor responder. O Espírito Santo, queridos, tem um clamor do Espírito. A Emily começou a gritar, depois o Afonso gritou, depois outros irmãos gritaram. Ontem, quando a gente veio aqui, ontem, estava aqui, outras pessoas gritaram aqui. Nayara foi uma, aqui no microfone. Ela gritou. Nayara não é de gritar, gente. Ela é uma pessoa calma, tranquila. Estava gritando, porque ela estava falando que o Espírito Santo estava falando com ela. Ela falou algo muito forte sobre entregar tudo. Não foi, né? Sobre entrega tudo, não retenha nada, entrega tudo. Então, queridos, o tema que a gente vai falar hoje aqui é o clamor do Pai. A gente está acostumado a gente clamar a Deus, mas eu quero dizer que há um clamor de Deus para a sua igreja. Há um cuidado do Senhor, queridos, para a sua igreja. E complemento, a Paula sonhou, acho que foi ontem, né, que ela sonhou que ela tinha esquecido de amamentar o bebezinho que nascia. Ela falou que ela estava num apartamento e ela esquecia de amamentar. Não foi um dia, não foi uma hora, foram 14 dias que a Paula tinha esquecido de amamentar o bebê. E ela falou que ela ficou desesperada. Meu Deus, como é que eu esqueci de amamentar o meu filho? E quando a Paula me contou, eu me lembrei de um texto na palavra, que é Isaías 49:15, que fala assim, ó: será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Quero dizer para vocês que o Senhor não esquece de vocês. O Senhor te ama. Quer dizer, é muito difícil uma mãe esquecer de amamentar. Mas o Senhor nunca faria isso com você. Quero que você sinta amado pelo Senhor. Mas já te dou uma carga, que existe um clamor do Pai para você. Vamos começar, queridos. Então eu quero contar um pouquinho dessa experiência. E essa é a primeira foto que eu compartilho, que foi a foto que a gente estava no aeroporto. Né? E quero dizer, queridos, que talvez essa tenha sido uma das melhores experiências que eu tenha vivido no Senhor. Aqueles dias ali foram muito especiais para mim. O Senhor falou muito ao meu coração ali. Obviamente que eu não vou trazer tudo para vocês, porque muita coisa foi para mim. Então, confesso que eu me senti amado por Deus. Nesses dias foram muito especiais. Muito. O Senhor falou, o Senhor fez, eu aprendi demais ali. Então, já adianto, isso foram dias preciosos do Senhor pra gente. E essa equipe, queridos, que a gente foi, né? Acho que nem todo mundo conhece, mas da esquerda para a direita está o Jorge, a Vera, que é a esposa do Jorge, e eles são os missionários
que moraram lá na aldeia, em Belém, durante 20 anos aí da vida deles, com a família deles lá. E o Marco, que está ali do lado deles e do meu lado, que hoje ele dá o suporte, ele é o discipulador do Jorge e também o irmão que abençoa financeiramente aquele lugar. E eu vou poder contar um pouquinho deles mais para frente. E aí a gente pode passar, Marcelo, por favor. Essa foto eu deixei porque é a foto da mala que eu levei, né? Que os irmãos aqui ajudaram. Né? Eu levei 2 malas, foram aí mais ou menos 46 quilos praticamente de medicamentos, né? Para os irmãos de lá. E havia a nossa preocupação de, será que essa mala vai chegar lá? E se chegar, vai estar tudo quebrado, né? Porque a gente levou muita medicação injetável também. Então teve todo um cuidado para isso. E os irmãos aqui participaram, efetivamente doaram recurso financeiro para isso. Não foi todo recurso meu. Então, vocês estiveram junto comigo nessa viagem, gente. E já digo assim, o que aconteceu quando a gente chegou, né, em Bissau? Uma mala minha, não consegui pegar uma mala, né? E todo mundo pegou, tinha muita mala, levou umas 10, 12 malas lá, porque cada um levou 12 malas e levando coisa. E aí eu peguei uma e uma ficou. A gente não tinha chegado, né? E aí foi uma confusão. Eu falei, meu Deus, logo a minha mala. Mala cheia de remédio. A mala realmente tinha mais remédio ainda do que roupa. E beleza, aí foi umas 2, 3 horas ali no aeroporto, conversando com um, falando para outro, papá, anota não sei o quê, faz um detalhezinho aqui, papá. Enfim, ia dar todo um transtorno na viagem, de atraso, porque a gente teria que talvez voltar para lá para pegar a mala, para depois voltar, toda aquela questão, né? E a gente está no aeroporto ali, essas 2, 3 horas já cansado, e a gente está saindo do aeroporto, né? Tá, beleza, anotou o telefone, tudo direitinho lá, depois dessa burocracia toda, e lá é muito devagar as coisas. Tudo papel, tudo realmente bem rudimentar assim. A gente está saindo do aeroporto, a moça vem assim, Lucas, me grita assim, a moça lá de dentro. Aí eu olhei para trás, achando a tua mala. Aí volta, o que tinha acontecido? Uma moça tinha pegado a mala errado, achou que era dela e pegou. Só que ela devolveu a mala na hora, ela poderia ter ficado em casa, voltado depois, enfim, ela devolveu. E ela chegou assim, me desculpa, meu Deus, perdi. Eu falei, não, pelo amor de Deus, fica em paz, eu estou feliz que você voltou aqui e deixou essa mala comigo. E aí a mala retornou, eu fiquei muito feliz, graças a Deus a oração de vocês também. Benção. Mas antes dessa foto aí, eu queria que você botasse um vídeo, o primeiro vídeo, que é o vídeo de Bissau, da capital, tá, queridos? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é, né? O que é o país, né? Então a gente conta a nossa primeira história. Pode botar esse vídeo aí. Essa aí, só para vocês saberem, essa é a principal rua da capital do país, tá? Pode apertar o play, Marcelo. Tem uma árvore caída ali, ó, fiz questão de anotar, de mostrar. Esse é mais ou menos o centro da cidade. Aí vocês estão vendo aí a sujeira, a bagunça, prédios caindo em pedaços. E ali é o Jorge, com uma pessoa que queria trocar dinheiro, tá? Só para vocês terem noção. Então ali está o prédio caindo em pedaços. Na rua do lado é a casa do presidente. É onde fica a presidência. Pra vocês terem noção da pobreza do país. Tá? Aqui, isso aqui é a capital. A luz chegou no país tem 4 anos só. Chegou só na capital. Todos os locais do país não tem luz. Tá? Não existe luz. Então não existe nenhum benefício das luzes. Né? Não existe geladeira, não existe nada disso. Tá? Então, algumas pessoas têm gerador, aí você consegue ter um pouco de luz ali com o gerador, mas é caro porque você tem que comprar gasolina, né, óleo e tal, para fazer o gerador funcionar. O país, Guiné-Bissau, é a 17ª pior, né, economia, pior índice de desenvolvimento humano, IDH. Então, é um dos países mais pobres do mundo. Tá? Então, pessoal, só para vocês terem noção, quando eu cheguei em Bissau, o meu sentimento foi muito ruim, assim. Foi assim, meu Deus, onde que eu vim parar? Foi realmente, eu estava assim, angustiado com a sujeira do lugar, com a decadência daquele país, com a bagunça completa.
tudo sujo. No aeroporto era rato passando em cima. Era tudo muito, muito sujo. Era a capital, a chegada. O aeroporto do país é pior do que qualquer rodoviária aqui no Brasil, né? Não é um aeroporto lá. É muito ruim, muito ruim. E o Marco falou, né? Eu estava com o grupo, e eu pensando, cara, o Marco já veio aqui 17 vezes nesse lugar. E o Jorge morava lá, né? Há 20 anos. E eu ali achando péssimo aquilo. Mas realmente é muito ruim, assim. E aí eu olhando para eles ali, né, com aflição interna, mas enfim, deixando o pessoal ali. A gente comeu e tal, nem estava querendo comer muito. Perdendo o apetite, não queria encostar em nada, quase aquela coisa meio assim, né? Mas aí comemos e tal, nos alegramos, fomos dormir. E no dia seguinte a gente foi para a estrada, tem até o segundo vídeo aí, é uma fotinha da estrada, porque a aldeia fica 8 horas da capital. E aí é uma fotinha da estrada, do caminho, né? Que é tudo, não tem estrada, né? É barro, chão, choveu, buraco. Então é a estrada inteira assim, ó. Buraco, 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 buraco. Então é muito ruim a estrada. É 8 horas muito desconfortável. Desconfortável a viagem. Então quando eu cheguei lá na aldeia, eu tava chateado. Eu tava triste. Eu tava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? Como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui e tal? Não com as pessoas, mas realmente com o ambiente, né? E pode passar agora a outra foto lá. Só que quando eu cheguei na missão, Deus me deu uma paz tão grande. A missão é muito boa. É muito boa a estrutura. Aqui é só um local que estava comendo ali. A foto, vocês já devem ter visto essa foto, né? A missão lá, que bom que aqui é legal. A missão é muito melhor do que a capital, muito melhor. As aldeias são bem melhores do que o que é Bissau, tá? Então ali você fica mais à vontade. Tem realmente toda uma estrutura que o Jorge montou lá, né? De casas. Então tem cama, as coisas são muito simples, né? Mas tem lá uma estruturazinha, realmente. Não é... Tem gerador, de vez em quando o gerador funciona e desliga, então tem os horáriozinhos lá do gerador. E tem a escola, então tem toda uma estrutura ali, que ao longo desses 20 anos o Senhor ajudou eles a montar, e eu vou contar um pouquinho depois da história deles. Mas é só para dar um pouco do panorama do que é na Guiné-Bissau, né? A principal língua que eles falam não é o português. Eles falam uma derivação do português, que é o crioulo, né? Eles falam crioulo. Só que eles são muitas etnias lá. São várias tribos mesmo, etnias diferentes, que às vezes nem eles mesmos entendem o que outra tribo fala. Tem que ter, às vezes, um intermediário que fale as duas línguas para conseguir se comunicar. E lá no hospital eu vi isso. Como eu estava no hospital, muita gente de outros locais vinha, né? Tem médico de fora e tal. As pessoas ficam sabendo e vêm mesmo. Então, assim, eu não conseguia quase me comunicar com as pessoas, né? Mas os irmãos estavam sempre traduzindo ali, eles entendiam um pouquinho, se eu falasse algumas palavras, eles entendem português, são parecidas. Mas eles realmente não falam, né? Eu vi aqui que, em teoria, 60% da população fala português. Eu acho que não é verdade esse dado aqui, porque realmente poucas pessoas falam português. Talvez os mais jovens aprendem português na escola. Então, as etnias são balantas, fulas, mandiacos, são as principais etnias, só para você saber o nome, tá? Sobre a religião. A maior parte dos moradores de lá são islâmicos, tá? São muçulmanos. 48% do país é muçulmano. Aí 30% do país são as religiões africanas e 18% hoje são cristãos. Tá? Eles dizem lá que a maioria é católica. Não sei se é verdade. Então, assim, essa impressão que eu tive, queridos, é que o país, ele foi um país muito oprimido. Né? Colonialmente, acho que Portugal explorou muito aquele país de uma forma muito negativa, principalmente com o tráfico de escravos. Né? Então, e a gente vê esse resultado na população, nas pessoas. A opressão da escravidão sobre aquele povo foi muito forte. Né? E isso eu até lembro de um dos primeiros missionários que foram para a África, que foi o David Livingstone. Quem estava no CC da Turma do Thomas, ele falou sobre esse missionário.
ele foi um dos primeiros missionários na África. Ele era médico também. Então vou falar dele porque eu também sou médico. E ele foi morar, ele morou praticamente a vida toda lá. E ele foi considerado um dos maiores exploradores da África. Ele não era só médico, ele ia nas aldeias, mas ele visitou uma grande parte da África e fez mapas. Então esse missionário, ele botou a África no mapa do mundo, mais ou menos assim, fazendo as pessoas entenderem mais como funcionava. O desejo dele era que a África crescesse economicamente, ele queria mostrar rios, portos e tal, para fazer aquela população prosperar um pouco mais, além de levar a palavra de Deus. E havia algo no coração muito forte. David Livingstone foi um dos caras que mais lutaram contra a escravidão, o tráfico de escravos. Ele lutou muito lá na época contra. Há relatos dele falando assim da tristeza que ele sentia ao ver um africano escravizando outro africano para vender, né? Ele via aquilo acontecendo muito, 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 porque era o comércio da África naquela época, era o tráfico de escravos, infelizmente. Então, a gente vê muito desse resultado hoje, a opressão, a bagunça, e o resultado foi a instabilidade política, né? Guiné-Bissau se tornou independente em 1974, então é bem recente a independência deles. Já tiveram milhões de golpes, atentados militares e confusão. O país é imundo em instabilidade política, carência econômica e envolvido no tráfico hoje de drogas mundial, né? A própria elite, vamos dizer assim, faz parte desse tráfico de drogas. Então é um país muito oprimido. Vamos passar a fotinha, vamos ver. Esse aí, queridos, é o Maio, que é o médico lá. Quem lembra, eu falei que eu ia ajudar um médico lá, local. Esse era o médico local, o Maio. Essa foi a nossa primeira foto. No dia que a gente chegou, a gente dormiu, no dia seguinte eu estava aí com ele. Esse é o fundo da escola. E a gente estava conversando um pouquinho, estava conhecendo ele, né? Ele, quer dizer, é um irmão muito precioso. Ele foi também, desde novo, né? Começou, o Jorge, né, proclamou o evangelho para ele, que é como o Jorge fez muito, ele pegou muito para crianças, então as crianças estão aqui, entendendo isso. Ele pegava e as crianças eram quase praticamente criadas por ele. Era como se ele fosse um pai. Então ele ensinava a trabalhar, ensinava a fazer as coisas, ensinava a estudar, ensinava português, ensinava muitas coisas e as coisas foram crescendo assim. Então o Maio foi uma dessas crianças, do qual o Jorge pegou o evangelho, criou no evangelho, ele abriu mão da família dele, né? Separado, os pais sempre brigaram com ele por ele seguir o evangelho, mas ele quis seguir. E aí eles mandaram ele para fazer a faculdade de medicina na capital. Ele ficou lá anos fazendo e agora ele voltou. Então hoje ele serve, né? E isso é muito legal porque às vezes acontece as pessoas irem para a capital, se formarem e não quererem voltar mais na aldeia. Quererem seguir a vida, né? Trabalhar na capital ou trabalhar em lugares que vão ter mais recursos. Mas o coração desse querido é muito precioso. Ele fez e ele voltou, né, para servir ao povo da aldeia lá, que é uma aldeia muito simples. Então, a saúde lá é muito precária. Não existe um SUS, assim, uma coisa que você tem. O governo não dá nada. Se você for querer ajuda à saúde, você vai ter que pagar. Então, mesmo que seja pouco, a pessoa vai ter que pagar. E a pessoa não tem muito recurso. Então, o Maio é um desses... Hoje ele é um dos líderes lá, locais. Então ele sustenta aquele lugar e é isso. Vamos à próxima. Essa fotinha aí, só botei para dar um alívio. Ai, criançada, olha essa foto aí, ó. Tio Lucas está numa das maiores árvores da África. Essa é a maior árvore daquela parte leste, leste, não sei. Da África. Tem árvores maiores, mas você vê que eu estou numa raiz da árvore. Ó, isso é só a raiz. Tá aí o Jorge e o Marco, eu estava ali em cima, e a árvore começa mais para cima, mais de 3 metros de raiz de árvore. E para chegar nessa árvore, a gente caminha dentro da mata mesmo. Então é legal que lá é tudo mata. Não tem, as estadias são pequenininhas e você entra na mata.
para você fazer as caminhadas e coisas às vezes. E aqui a gente caminhou uns 15 minutos dentro da mata, uns 15 a 20 minutos. E ali, se você não está com o grupo, você se perderia completamente. Não tem como sair desse lugar onde eu estava aí sozinho. Não teria como, eu não conseguiria. As pessoas, como o caçador faz, porque lá eles caçam, né, também. O Jorge caça muito. Então você tem marcas na árvore, é cheio de detalhezinho no chão, assim, nas coisas, que você vê o caminho para onde que é. Não existe caminho para chegar onde eu cheguei aqui. É no meio da mata mesmo. Mas foi muito precioso. Essa é a foto da igreja, né? Deixa eu ver se tem... Aí é só para mostrar que o Maio aqui está fazendo o procedimento. Então, eu além de fazer, a gente fez cerca de 30 procedimentos lá, mas eu, obviamente, o objetivo é ensinar ele. Então, aqui ele mesmo já está fazendo, né, para ele conseguir fazer lá coisas, pequenas cirurgias, coisas mais locais, né? Você vê que não tem luz, então a luz é na cabeça ali, ó. Aquela coisinha na cabeça ali, porque senão você não conseguia enxergar mesmo, tá? Por isso que a gente levou. E é interessante que esse capote aqui, pessoal, para passar, ele é muito quente. É um calor imenso. Então, quando eu usava esse capote, eu simplesmente me desmanchava. E engraçado que eles não sentem nenhum calor. Eles não suam. Ele ficava o dia todo com esse capote. Eu botava o capote e tirava toda vez que eu acabava o procedimento. Eu não conseguia aguentar. Minha cabeça ficava molhada, eu tinha que torcer. De tanto suor que eu sentia. E eu fui no inverno, tá? Eu fui no inverno africano. Glória a Deus, mas essa é ser vedando o seu suor. Mas esse é informação. Esse é o Sana, mas eu... Uma das histórias, queridos, que eu quero falar para vocês... Volta só outras fotinhas lá para lá. Aquela que eu tô comendo, Marcelo. Essa foto aí, ó. Queridos, essa foto, eu não comi assim todo dia não, tá? Esse aqui foi só para foto mesmo. Foi o meu primeiro dia que eu cheguei. O Jorge chegou, Lucas, vem cá. Come aqui com a gurizada aqui. Aí a gente sentou, comeu um pouquinho com eles ali. E a comida é boa, tá? Não é... A base da alimentação deles é arroz. Então, todo mundo aqui come arroz. Não gosta? É na África. Gosta. Então, é arroz e galinha, frango, né? Então, assim, eles criam a comida arroz e alguma carne que vai ser peixe, que eles pescam, frango, que eles matam a galinha, né? Ou carne de caça, que eles vão caçar. Aí é porco selvagem ou gazela. Então eu pude comer todas essas coisas. Bem gostoso. E eles fazem molho, né, e tal, então é muito gostoso. Pode deixar aquela foto não, por favor. Aquela atrás. Eu quero contar a história desse jovenzinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. Tá aqui, ó. O nome dele é Simba. Simba. Não, o Rei Leão é na África, então os nomes são africanos mesmo. O nome dele é Simba. Esse jovem aí, queridos, ele é muito precioso. Muito precioso. Todos eles são. Então eu vou contar a história dele para representar a história basicamente dos principais jovens ali que eu tive a oportunidade de conhecer. O Simba, ele deve ter hoje, acho que 18 anos, 17, 18 anos. Mas todos os jovens lá, se eles se convertem, eles passam a ser perseguidos pela própria família, tá? Seja islâmica ou seja africana. A perseguição lá não é uma perseguição de vou chegar e vou te matar. Não tem, até agora, não ouvi nada sobre isso. E o Jorge, no tempo todo que ele ficou lá, não aconteceu isso. Ele teve um incidente que eu vou contar mais para frente. Mas não é aquela perseguição que a gente ouve de pessoas realmente perseguirem e querer matar a pessoa. Mas eles vão fazer uma pressão na pessoa que se converte. Eles vão querer abandonar. E não é uma pressão de qualquer pessoa, é a própria família que persegue. E quando o pai não persegue, ou o pai, assim, por ser filho, acabar deixando, né, o tio vai e persegue. Porque daí o tio se sente, eles respeitam muito o homem, o papel do homem. Então, se o pai não está exercendo autoridade, outra pessoa da família pode exercer aquela autoridade sobre aquela pessoa e querer mandar nela. Entendeu?
Então, às vezes, o pai até espera que isso aconteça. Eu não vou falar nada como o pai, mas outra pessoa fala. Entendeu? Como fosse isso. Então, quer dizer que todos esses que estão aqui, ó, todos eles tiveram que, de fato, fazer uma decisão em abandonar a sua própria origem, abandonar a sua própria família para seguir a Jesus. Isso não é uma vez. Eles são perseguidos todas as vezes. Todas as vezes. Muitos deles não moram mais nas casas deles. Eles moram na missão. Então, a gente está aqui. Tem várias casas lá que o Jorge fez. Então, eles acabam não se sentem confortáveis em casa, ou são maltratados em casa, eles moram na missão. Então, Simba representa esse jovem. Você vê o sorriso do rosto, eles são jovens muito amáveis, muito simples. Já adianto, eles não têm nada, eles não têm nenhum salário, eles não têm nada, nenhum recurso financeiro. Mas todos eles são muito felizes. Eles são sustentados pelo Senhor. Estão todos aqui, ó, comendo aqui, ó. Você vê tudo feliz, se alimentando, dividem tudo. Eles vivem com tudo em comum. Tudo é dividido entre eles ali. E quem sustenta eles, queridos, é quem? É o Senhor. O Senhor sustenta cada um deles. Esse jovem, ele é como se fosse um ministro de louvor lá, né? Então ele canta na igreja, ele faz músicas para o Senhor. Tem os vídeos, eu mostrei os vídeos que eu postei, tem o louvor da igreja lá, ele está no meio, são sempre 3 pessoas, né, cantando, as pessoas no tambor, não tem violão, teclado, essas coisas, é música mesmo deles lá, e todas elas músicas cristãs, né, que eles fazem para o Senhor, letras lindas. Então é muito precioso esse jovem, queridos, muito precioso. Pode ir lá na frente, lá onde a gente estava, porque eu quero falar a história desse rapazinho aqui também. Esse é o Sana. Tá faltando uma foto ali, mas beleza, eu falo do Sana primeiro. O Sana, ele tem esse sorrisão ali, ó. O Sana tem esse sorrisão aí, o sorriso dele é lindo, lindo mesmo. É muito engraçado, ele tem um sorriso cativante assim. E ele é o diretor da escola. Esse jovem menino, eu não sei quantos anos ele tem, ele é o diretor dessa escola. Está ali a foto, atrás é a escola. Aqui tem uma quadra onde eles jogam futebol, essa é a quadra de futebol. E do lado aqui tem mais outras 2 salas. E o Senhor sempre me falava algo para ele, assim, ele me chamava a atenção. Tinha algo do Espírito Santo nele ali. E aí eu falei, cara, eu quero conversar com você, eu quero ouvir a sua história. Quero sentar com você, eu tenho algo para falar para você também. E aí a gente, no último dia, conseguimos encontrar, porque as outras se encontrava sempre, teve encontro de pastores e tal, porque o Sana é um dos pastores lá, tá? Então ele é diretor da escola e pastor, e é jovenzinho assim. E ele me contou um pouquinho da história dele, como é que foi. Ele é muito articulado, ele é muito inteligente, o Sana. Então ele é um pouco diferente, assim, dos outros. O pai dele tinha 4 esposas. Então lá na África isso é comum, tá? Um homem ter mais mulheres. Então ele tinha 4 esposas e ele é filho de uma das esposas do pai, né? Nesse tipo de relacionamento, como a gente vê na própria Bíblia de Jacó, é comum o pai preferir filhos a outros filhos, preferir esposas a outras mulheres. Então tem sempre essa segregação na família, né? Mas ele fala que o pai dele amava ele. Ele falou que ele era como José. Ele contando a história dele, ele fala isso. Era como se fosse José, eu dormia com meu pai. Então o pai chamava, ele ficava junto, e o pai amava o pai, né? Tinha um bom relacionamento com o pai. Mas no nascimento dele, ele foi oferecido às religiões africanas lá. Foi feita oferenda, porque lá existe feitiçaria, todo esse tipo de coisa. Tem dos níveis mais leves aos níveis mais avançados. Inclusive de fazer oferendas de crianças mesmo, sacrifício, né? Sacrificar crianças. O Jorge teve contato com isso. E o Sana foi oferecido para alguma coisa dele lá, enfim, quando ele era bebê. E aquilo foi passando. E aí entra a história de quando ele estava vivendo com a mãe, não estava mais morando com o pai, ele tinha crescido um pouquinho. Nesse processo ele se converteu ao islamismo. E no islamismo ele falou que ele era elogiado, né, no islamismo,
porque ele lia muito ao Corão, ele se dedicava muito, como eu te falei, ele é um jovem inteligente, ele é muito bem articulado, então ele lia, estudava, então ele estava sendo elogiado lá nos Estados Unidos. E aí a irmã deles, uma pessoa que ele era, às vezes a própria irmã cria, né, tem essas coisas, muito filho, ela passa mal e ela vai para o centro de saúde, lá da igreja, onde a Vera cuida. Daqui a pouquinho eu vou falar da Vera. Nesse processo, quando a Vera cuida, a Vera prega o evangelho para as irmãs dele. E ele está lá ouvindo junto. E aí ali, ele fala que ele começou ali a se converter ao Senhor. Quando a Vera pregou para as irmãs dele, ele foi, as irmãs foram para a igreja, ele foi para a igreja junto com elas. Ele queria ouvir o Senhor, o evangelho do reino. E nesse processo ele se converteu. Ele devia ter 11, 12 anos, sei lá, 10, 11, 12 anos, alguma coisa assim. Só que ele tinha uma doença, né, ele fala. Ele fala que de noite, às vezes, ele tinha como se fosse uma crise epilética, um ataque convulsivo. Ele falava que ele ficava apagado e ele não lembrava nada, de repente ele acordava. E isso acompanhava ele muito. E aí ele estava na igreja, mas isso ele não falava isso para ninguém. Ele só falava para a mãe dele. Que ele tinha esse processo aí convulsivo. Até que ele foi lá no centro de saúde, ser avaliado para isso. Né? Ele estava indo na igreja e foi sendo avaliado para isso. E aí a Vera, ela tinha um companheiro, que era o Amarildo, o nome dele. Que hoje ele não está lá na missão, mas ele está na capital. Mas ele foi um grande, eu conheci ele na época em Porto Alegre, quando eles foram morar em Porto Alegre, o Amarildo foi, ele falou que eu encontrei com eles na capital, ele falou, eu lembro de você, rapaz, você me deu carona? Aí eu falei, beleza. E beleza, é um irmão muito precioso. E aí o marido fala para ele, olha, aqui no posto de saúde a gente não tem recurso para te tratar, mas eu creio que Deus pode te curar. Então, no encontro, nós vamos orar por você. E aí você vem então. E aí, ele foi no encontro, né, no domingo. Todo mundo, a igreja impôs as mãos sobre ele. E ele falou que naquele momento ele foi curado. Ele nunca mais teve aquele episódio. E ele relata que aquele episódio provavelmente era alguma possessão demoníaca, era alguma força do diabo sobre ele, que o dominava. E cada vez que ele se aproximava do reino de Deus, aquilo ficava mais forte. Então ele teve uma crise muito forte que levou para o hospital, porque ele ficou apagado praticamente a noite inteira. E aí Deus curou ele, queridos. E ele é uma bênção, esse jovem. Né? E hoje é pastor, serve a igreja, muito precioso. Eu mandei um videozinho dele ali. Então, mais uma história, pode passar a próxima. Bom, vou aproveitar essa foto para falar uma outra história, que é a história do Marco Reis. Todo mundo sabe quem é o Marco? O Marco é o do meio, é o que está com óculos escuros ali. Pronto. Eu só quero falar, queridos, porque os irmãos, durante a ministração aqui, falaram sobre o uso do recurso financeiro, né? O uso devido do dinheiro. E isso foi algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração lá na África. E a pessoa que o Senhor usou muito foi a vida do Marco, né? Não vou entrar em muitos detalhes sobre o Marco, mas ele é um irmão que o Senhor abençoou bastante. Ele tem muitos recursos, né? O Senhor deu para ele. Tem uma empresa de muitos anos, uma empresa que foi muito bem sucedida, né? E ele não tem só uma, ele tem mais de uma empresa. E eles vê a simplicidade do Marco, entender a forma como ele lida com o recurso que ele tem, foi de uma riqueza tão grande para mim, foi de um aprendizado, assim, tão especial, de ver quanto ele não é apegado àquilo que ele tem, e o quanto ele usa o recurso que ele tem para o reino de Deus. Ele me abriu algumas coisas, não vou abrir aqui, mas, enfim, eu fui completamente abençoado por Deus através da vida desse irmão. Ele, geralmente, quem tem recurso financeiro no nível que ele tem, geralmente tem casa na Europa, vai ter casa nos Estados Unidos, áreas muito boas, vai investir o dinheiro em paraíso fiscal, vai levar o dinheiro para algum lugar que seja mais seguro, para não perder aquele dinheiro.
O Marco, sabe onde que ele tem uma casa, queridos? Ele tem uma casa em Imbirém. É a única casa fora do Brasil que ele tem. É uma casa em Imbirém. Lá, nessa aldeia, desses irmãos ali, ele fez uma casa para ele e para a esposa dele e para os filhos dele. Para toda vez que ele visitar, ele fica lá naquela casa. E eu tive a oportunidade de ficar na casa dele. É uma casinha bem simples, queridos. São 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e cozinha. E acabou. Sala. Maravilhosa casa. Deu pra gente dormir, tomar banho com o pessoal, né? Então, assim, existem irmãos, né, que, de fato, abriram mão do dinheiro, abriram mão de privilégios nessa terra aqui, para viver o reino de Deus, para investir no reino de Deus. Isso é o verdadeiro uso devido do dinheiro no Evangelho. Então, basicamente, todo o recurso que ele tem hoje é para o reino de Deus. Ele praticamente não usa nada. Tá? Só para dar um detalhe para vocês. Depois eu volto nessa foto. Vamos passar a próxima aí. Já passou? Deixa eu só ver quem é. Ah, legal. Essa é a foto só do grupo lá, né? Esse foi o último dia de atendimento. A gente tirou uma foto, né, do grupinho. O Maio, né, tá ali do lado direito comigo. Esse aqui é o Módigo, que é um irmão que ajudava a gente lá no hospital. Ele cuidava da farmácia ali. Ele não tem formação em nada, mas é bênção demais. E aquela mocinha ali, eu vou falhar o nome, eu não me lembro, mas ela ajudava a gente a organizar, limpar, arrumar. Também da missão Convertido ao Senhor, muito preciosa. Estava participando de todos os devocionais que a gente fazia durante a manhã. Então, todos eles muito preciosos, queridos. Só queria orar com vocês, queridos, para a gente continuar. Aleluia, Jesus. Te entronizamos, Pai, essa tarde aqui, Senhor. E nosso desejo mesmo de aprender mais de Ti, Senhor. De ver o Senhor falando conosco, Pai. Podemos Te dar honra e glória, Jesus. Com nossa dedicação, Senhor, aquilo que a gente vai falar e orar, Jesus, e poder ainda ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, fale conosco, Jesus. Queremos realmente ter corações sensíveis, Pai. Olha para que Teu Espírito Santo, Pai, esteja passeando na igreja, Jesus. Passeando no meio das crianças, Jesus. Passeando, Pai, entre os jovens, Senhor. Entre os adultos. Passeando, Pai, entre os casais, Senhor. Os mais velhos, Jesus. Entre as viúvas, Pai. Entre os líderes, pastores e toda a igreja, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Toda glória seja a Ti, Jesus. Amém. Queridos, esse encontro aí foi um dos últimos que a gente teve lá, numa outra aldeia. Isso aqui foi um encontro que a gente foi numa aldeia chamada Com. Tá? Ficava 1 hora mais ou menos ali de carro, 50 minutos a 1 hora de carro, de onde é a base da missão, que é Imbirém. Tá? E o interessante dessa aldeia é que é uma igreja nova que está começando. Tá? Então, os irmãos, além de Imbirém, eles estão indo para outras aldeias. Então, tem a aldeia de Com e tem a aldeia de Incala, que é um outro nome ali. Eu mandei até alguns videozinhos de algumas crianças. E aqui foi um encontro que a gente teve no culto, domingo. Aí estão todas as crianças ali na frente, né? Eles chamaram as crianças para ir na frente do culto. Uma criança falou um versículo da Bíblia, de cor, e todo mundo acompanhou. Uma outra criança fez uma oração, né? E depois eles saíram e foram para a máquina, pediu o Marcelo para botar a fotinha da... Foram para esse lugar aí, ó. Aí era a aulinha das crianças que a gente faz aqui. Foi aqui, ó, deles. Como eles não têm salão, é no meio da mata, gente. E estava lindo ali, é um lugar bem bonito ali, assim, um espaço que é do lado da igreja, um pouquinho do lado. Bem simples, assim. E tem um vídeo que eu queria mostrar também, das crianças, que me impactou bastante. Pode mostrar esse vídeo aí. Esse é um vídeo do meio do louvor. Olha as crianças louvando ali, ó. Todo mundo arrumado, ó, pro culto.
que as crianças estão fazendo ali, crianças? Ó, estamos no meio do culto e as crianças estão lá no meio louvando junto. Prestando atenção no que o culto, louvando ao Senhor, dançando para o Senhor. Tem ali crianças de 1 aninho, 2 aninhos. Tem um outro vídeo, Marcelo, que é a de um carro. Que isso, sem dúvida, foi o que mais me impactou. Esse vídeo aí, ó. Não precisa nem botar o som, não. Ó, você vê que é a caminhonete do Jorge. Essa caminhonete é a caminhonete da missão, tá? E isso aí a gente estava indo para o encontro. Como eu falei para vocês, esse encontro era um pouquinho longe onde a gente estava, tá? Para a gente chegar lá no culto, no local do culto, a gente foi pegando várias crianças no meio do caminho. Elas paravam, subiam na caçamba ali e ia, né, para o culto. E o que era muito legal, quer dizer, assim, as crianças correndo para ir para o culto. E as crianças estavam sozinhas, o pai não estava com a criança. Os pais não iam, às vezes, vários pais não estavam no culto ali, participando. Mas as crianças sabiam que tinha encontro. As crianças mais velhas, às vezes crianças de 5 anos, pegava o irmãozinho de 2 ou 3 anos, botava nas costas e estava caminhando. Uma criança de 5 anos caminhando para ir ao culto, sem os pais, tá? Sem a presença dos pais. Estavam arrumadas, alguns tinham pais, outros não. E os jovens da missão, o Simba, como eu falei, o Oliver e muitos outros, eles passavam nas casas, né? Vai ter culto e tal. Só que como só tem um carro, a gente tenta juntar tudo que dá ali naquele carro, mas não tem espaço para todo mundo. Muitas outras crianças chegaram depois andando, porque não cabia mais na caminhonete. Isso me chamou muita atenção, chamou atenção demais. O desejo das crianças e daquele povo em ouvir a palavra de Deus, receber a palavra. Era um momento único, especial para aquelas crianças. E eles não mediam esforços, queridos. Não mediam esforços. Caminhavam longas distâncias. Crianças pequenas, irmãs mais velhas, meninas mais velhas e tal, levando. Muitas meninas, meninos, caminhando assim, às vezes 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, para chegar no culto. Para depois voltar essa caminhada toda para sua casa. Isso faz uma reflexãozinha assim, do quanto que a gente tem dificuldade, às vezes, bota empecilhos para estar na presença do Senhor. Te bota, às vezes, muito empecilho, hoje acho que vai chover. Será que vai chover? Nem se chover ou não. Quando chove lá na África, alaga. Tá? Então, é 5 meses na África que chove e o restante é só sol. O tempo que eu fiquei lá era só sol. O inverno é só sol. O verão é muita chuva. Por isso que no período do verão é um pouquinho mais complicado, porque tem mais malária. Então, chuva mais mosquito, mais malária, mais doença. E às vezes o caminho fica cheio de água. Para eles irem ao culto, as crianças vão passar pela água, vai molhar a roupa, vai molhar o chinelo, vai molhar o que tiver, para ir ao culto todo domingo, toda reunião. Não existe de não ir. Entendeu? Então é o tempo todo. Está aí, ó. Olha a criançada, esse encontro. Essa igreja está crescendo muito. É a igreja de Com. Eles fizeram esse local de encontro. Já está pequeno o local de encontro. Como eu falei, o encontro das crianças é na mata. Não tem lugar, é na mata. E do lado ali tem um terreno que eles vão fazer uma escola ali. Entendeu? Para poder ser. Porque essas crianças também, para irem para a escola, elas caminham demais para ir numa outra escola lá. Então, eles estão agregando agora recursos para fazer uma escola ali para aquelas crianças, para aquela aldeia, para darem o suporte àquela região. Mas, sem dúvida nenhuma, me impactou demais. Essa foto aí é em outra aldeia, como eu falei, é em Cala, fica mais longe ainda, de Emberém, é mais ou menos 1h30 para chegar ali de carro. Talvez o microfone esteja alto. Deixa eu só ver aqui o que eu queria falar. É isso mesmo. Tem mais uma história que eu quero contar para vocês. Vamos. Passa outra. Vê se tem mais foto aí, Marcelo.
Tem um rapazinho que eu queria contar a história. Tem a história da Vera, que eu vou falar. Não é nenhuma dessas. É uma que eu tô no negócio do peixe, pescando, vai. Não tem. A história que eu vou contar, infelizmente, o irmão tá cortado. Bota ali. É esse irmão aqui, ó, que tá em pé na foto. Que é o Sumba. Você tudo conhece, né? Sana, Simba, Sumba. Infelizmente não tá dando para ver o rosto dele. Eu queria que visse essa aí. Essa é a foto. Essa foto aí. Mufasa no Rei Leão, não é nessa história minha não. Aí, ó. Esse é o Sumba. Vocês estão vendo que ele tem uma deformação ali no rosto, estão vendo? Dá para ver? Dá para ver. Estão vendo ali, crianças? Beleza. Deixa o tio falar agora, ó, só um pouquinho. O Sumba, queridos, é um irmão muito precioso, esse irmão. Ele é muito quietinho, ele é um servo, ele desde de manhã cedo até de noite ele está servindo lá, tudo, ele limpa a aldeia, ele prepara a comida, ele faz, ele é muito precioso. E ele é um pouquinho assim, ele tem alguma limitação intelectual, vamos dizer assim. Ele entende tudo, mas ele fala pouquinho, mas ele consegue falar. Mas ele é muito servo, muito precioso, ele tem aquela deformação, ele não nasceu assim, tá? Não é de nascença aquela deformação, aquela deformidade dele. O Sumba, ele era uma criança, igual vocês, mas começou a aparecer uma massa aqui, ó, no olho dele. Começou a aparecer uma massa aqui no olho, começou a crescer essa massa. E isso já tem muitos anos, ele era novo ainda, né? Nessa época ali, você já vê que ele deve ter uns, sei lá, 20 anos por aí. Ele devia ter 10 anos, entre 8 a 10 anos. E essa massa e a Vera, eles foram fazer um evangelismo numa aldeia, eles viram o Sumba nessa aldeia e chamou a atenção da Vera, que é a médica lá, né, local, a esposa do Jorge, e ela, caramba, essa criança tem alguma coisa estranha no olho, uma coisa estranha. E chamou e elas estavam com um médico lá, o médico do Brasil, estava como missão lá, ele é de São Paulo, é um anestesista. Os pais deles são missionários, eram missionários assim, e ele estava lá junto com eles, e eles iam ver que vim dar uma olhada nesse olho, ele deu uma olhada e ele falou assim, isso aqui não é coisa boa não, isso aqui é estranho. E, enfim, ficaram ali, bem que vi que não tinha muito o que fazer com a criança e foi passando o tempo, passou um pouquinho de tempo, ele, olha, eu vou ver o que eu consigo para ele no Brasil, alguma coisa assim. E eles ficaram orando, né? E aí o Sumba, de família africana, os pais pegaram ele e levaram para os curandeiros, os feiticeiros, né, locais para tratar aquilo ali dele, né? Ele chorava muito, porque aquilo doía demais. A pressão intracraniana, o próprio médico falou, olha, a dor que esse menino está sentindo, a gente não tem noção da dor que ele está sentindo. E aí levaram para o curandeiro, os curandeiros falaram assim, olha, não tem o que fazer, ele vai morrer. Fizeram lá os trabalhos que fizeram, não conseguiram nada, não teve nenhum resultado do trabalho. E a família abandonou ele. Quando os curandeiros falaram que ele ia morrer, eles já eram meio que largados na família. Eles já não estavam nem aí. Como eles têm muitos filhos, né? Era um que, esses os deuses, né, vão levar, uma coisa assim, né, que eles acreditam. Esses deuses não têm solução. Então ele era maltratado em casa, botavam ele para trabalhar, para pegar, e ele com muita dor de noite, ele urrava assim de noite, e a família com raiva dele, porque atrapalhava todo mundo dormir. E aí um irmão, o Maio, que eu falei o médico, o nome dele é Maio, ele sabia que estava acontecendo isso com esse menino, que é o Sumba. Ele falou, olha, eu vou pegar esse menino e vou trazer ele para a missão, porque ele está sendo maltratado ali pelos pais, pela família dele lá. E só que aí o pessoal falou, mas não tem lugar na missão mais, a missão está lotada. Aí ele falou, não, mas eu divido a minha cama com ele. Ele dorme comigo. E aí o Maio pegou o menino e ficou dormindo com ele lá no espaço que tinha. Enquanto isso o médico em Macaé, em São Paulo, conseguiu arrumar o tratamento para ele. Olha, traz ele, vamos tentar ver o que é, tentar descobrir o que está acontecendo, o que é esse negócio. Eles estavam orando. E aí eles foram correr atrás de tudo para fazer esse trâmite de trazer o menino para o Brasil, né?
Ele veio, o senhor conseguiu, porque tinha que ter alvará, licença, não sei o que, e o Jorge era o pai dele, ficou como pai, né, o responsável. Então ele veio e ficou na casa desses irmãos missionários lá de São Paulo, estou te falando, e ele seria tratado, eu acho que no Sírio-Libanês, se não estou enganado o nome do hospital, está falando dos melhores hospitais de São Paulo. E aí fizeram exames, fizeram não sei o que, fizeram tudo, viram que o negócio era uma massa muito grande, e ficou assim, olha, nós vamos fazer uma cirurgia e vamos olhar o que é isso aqui, ver se a gente consegue. Quando o médico abriu, ele falou que não tinha o que fazer. O médico falou assim, olha, ligaram para o Jorge estava com o Otocar na hora. O Otocar ia muito para Emberém, para lá, tá? Quem não sabe. E aí estava junto com os outros, que eles oraram assim, e o médico estava assim, olha, eu não sei o que fazer, porque se eu operar ele, eu mato ele, mas se ele ficar assim, ele vai morrer também. E eu vou fechar ele aqui, porque eu não vou fazer nada. Aí eles ficaram assim, não, tudo bem, beleza. Aí abriram e fecharam, né, o súmbulo. E aí eles ficaram orando. E aí o médico entra em contato de novo e falou assim, olha, eu vou tentar operar ele. Passou 1, 2 dias e falou, eu vou tentar operar. Ele não tem solução mesmo, eu vou ver o que a gente faz, o médico ficou ali envolvido na história, eu vou tentar ver o que, mas talvez ele vai ficar com sequela, talvez ele não fale mais, talvez ele não ande mais, talvez ele fique sequelado, porque vai retirar parte do cérebro dele. E assim aconteceu, queridos. Eles oraram, tiveram paz do Senhor de seguir com o caminho, mesmo que ele morresse, porque ele poderia morrer na cirurgia também. E ele foi operado. E a cirurgia aparentemente foi tudo ok, beleza? Ele foi para recuperação, sedado. Estava sedado. E o médico saiu, olha, aí eu tirei, saiu muita coisa. Eu acho que ele vai ficar totalmente sequelado. Ele vai viver, talvez viva e tal, mas ele não vai ser a mesma pessoa, ele talvez vai ficar na cadeira de roda, ele não vai falar. E na hora que ele acorda, ele já fala e já começa a se mexer. E ali já começa o milagre do Senhor para aqueles médicos que não acreditavam que aquilo poderia acontecer. Estavam completamente céticos naquilo. E ele se recuperou completamente, queridos. Totalmente recuperado. Talvez esse pequeno déficit aí, cognitivo, mas ele faz tudo. Nesse dia, né, a gente foi pescar. E ele era um dos mais fortes lá pescando. Entrava na água e mergulhava e pegava peixe, botava rede, não sei o que, e fazia tudo. Um cara super capaz. Super capaz. Só que ele ficou com essa deformidade no rosto dele. No rosto e no olho. Ele perdeu o olho e ele tem uma deformidade no rosto. Porque tirou o crânio. Tá? Tinha que tirar o crânio aqui para tirar a lesão. E isso pode ser corrigido, pode ser colocado, né, uma placa, ou às vezes o próprio crânio. Só que ele teria que voltar para o Brasil, e ele mesmo não quer. Ele falou, olha, eu me sinto lindo assim como eu sou. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu estou feliz, eu amo o pessoal daqui, eu não quero voltar para o Brasil. Quando ele veio para o Brasil, ele teve um processo de depressão no Brasil. Ele chorava muito, né? Saudade de casa. Ele falou, não quero voltar para o Brasil, eu quero ficar aqui, eu amo o pessoal daqui, eu amo aqui, eu me sinto lindo, eu estou maravilhoso. Ele diz esse testemunho fala muito no meu coração, além do milagre do Senhor, né, usando a própria medicina nisso, mas com certeza foi um milagre do Senhor, tem uma completa recuperação como esse não teve, ele é muito forte esse cara, ele é muito forte. Ele faz trabalho, corta lenha, ele faz tudo lá, tudo. É um servo assim. Mas impactou o coração dele. Ele não se preocupar com a aparência. Ele não se preocupava, ele é sorridente, todo mundo brinca com ele. Só você que ele rindo, se divertindo, muito feliz. Você vê que não tem zero preocupação, sente super bem, está satisfeito no Senhor. A alegria do Senhor é que nos deixa bonitos, querido. É que faz sobre a nossa beleza. Eu queria falar da Vera. Bota aquela fotinha lá, Marcelo, por favor. Que é a que estava lá do... Foi a que a gente cortou, né? Essa aí, ó. Queridos, essa irmã, ela é muito preciosa. Muito preciosa. Ela é a esposa do Jorge.
ela tem, se eu não me engano, 3 filhos. Né? 3 filhos. Todos os filhos foram criados na África. Todos os 3 filhos criados lá. E ela, queridos, tem uma história interessante, porque ela tinha um sonho de fazer medicina. Essa irmã. Ela estava se preparando para o vestibular de medicina. Estava no ponto para fazer. Mas por algum motivo, o irmão, alguém da família falou para ela ir para um retiro. Ir para algum curso, algum retiro. Né? E nesse retiro falaram sobre missões. E nesse retiro, nesse encontro, nessas missões, nesse processo, ela conheceu o Jorge. E nesse processo eles se prepararam para ir para Guiné-Bissau. E ela não fez medicina. O sonho dela se acabou de fazer medicina ali. Né? Mas lá, em Guiné-Bissau, quem que se tornou a médica daquele lugar? A Vera. Essa irmã. Ela, junto com o pessoal, montou essa estrutura. E ela é muito conceituada, ela é muito respeitada. Quando os feiticeiros não conseguem fazer nada, quando o povo local não consegue fazer nada, levam para quem? Eles levam as crianças para Vera. Eles levam as pessoas para Vera. Para Vera ajudar, orar e trazer algum tipo de tratamento ali. Com medicamentos que irmãos levam. Eu queria que eles faziam uma coisa com vocês. Eu queria que todas as irmãs ficassem de pé. Aqui, por favor. Queridas e preciosas irmãs, vocês são lindas e abençoadas por Deus. E há um propósito do Senhor na vida de vocês. Não acontece a igreja do Senhor sem vocês. Deus tem um propósito especial para cada uma de vocês atuar na obra do Senhor. No lugar que Deus quer vocês. Às vezes como esposas, às vezes como mãe, às vezes como missionárias, às vezes em casa orando, às vezes aqui em Macaé, em qualquer lugar. Há um propósito de Deus para vocês. Vera sendo mãe, sendo mulher, ela nunca deixou de fazer nada dessas coisas. E Deus usou ela naquele lugar para abençoar, para proclamar o Evangelho, para trazer cura àquele lugar, libertação. E é a mesma coisa com cada uma de vocês. Não precisa de rebeldia, não precisa achar que tem que assumir o lugar de uma outra pessoa, ou assumir um papel de homem para fazer algo. Não precisa disso. Porque tem o papel da mulher, que ele é muito importante, ele precisa ser preenchido. E tem o papel do homem. E fala uma coisa sobre casamento. As irmãs são casadas. Vocês podem edificar a sua casa, ou destruir a sua casa. Ou destruir. Missionários, eles podem ter muito problema na família. Muita dificuldade na criação de filhos, no casamento, no relacionamento. Essa irmã é muito preciosa, ela conseguiu ir para a missão, servir ao Senhor, mas servir ao seu marido, servir a seus filhos, servir a sua casa. Ela conseguiu fazer tudo isso por ser temente ao Senhor. E o Senhor honrou isso na vida dela. E eu quero deixar aí essa mensagem do Senhor, do Espírito Santo para vocês. Vocês são importantes no propósito do Senhor, na casa de vocês. Vocês podem abençoar o marido de vocês, podem alavancar o marido de vocês, ou vocês podem puxar ele mais para baixo, destruir mais ele, bagunçar mais. Amém? Aleluia. Vamos seguir. Estou terminando, queridos. Tem só uma história agora para contar para vocês. Volta naquela foto do... Essa. A última história, para a gente finalizar, que é a história desse irmão aqui, ó. Esse sorrisão aqui, ó. Vocês estão vendo. O nome dele é Jorge.
E agora vocês vão lembrar um pouquinho do que eu falei sobre pai. O Jorge, quando tinha 8 anos, queridos, ele perdeu o pai. Perdeu o pai. O pai teve uma doença grave, foi muito rápido. Internou, em 1 semana, morreu. Ele era próximo do pai. Ele caçava com o pai, pescava. O pai dele, ele falou que ele era um pai trabalhador, braçal, assim, forte. E morreu com 30 e poucos anos, o pai dele. E a mãe dele ficou lá, se casou de novo, teve um padrasto, da qual ele fala que não era um bom padrasto. E a mãe dele, quando ele tinha 18 anos, a mãe dele ficou doente. A mãe dele ficou doente, ficou grave. Era um câncer, um tumor, uma linfoma, uma leucemia, alguma coisa assim, ficou internada. E ela quase morreu, a mãe dele. Mas de alguma forma o Senhor curou. Nesse processo ele se converteu. E o Zig, o Ottokar, né, já estavam mais ou menos em contato com o Jorge nesse período. E ele foi criado assim, sem pai, e ele se virou. Cresceu. Quando a mãe dele estava internada, ele ficava sozinho em casa. Ele não ia para casa de ninguém, que ele falou que eu tenho que cuidar da minha casa. Então ele sempre foi um homem muito forte, trabalhador, correu atrás do seu, se tornou um cara hábil em trabalhos manuais, braçais, construir casa, construção, eletricista, toda essa parte aí, né? E ele foi convertido. O Senhor resgatou ele. Eu não lembro certinho a idade que ele se converteu, mas ele já era jovem, assim, uns 18 anos por aí. E assim que ele se converteu, ele já foi para a escola de missões. Ele queria ser missionário, estava no coração, buscava, conheceu pessoas assim, e se preparou para isso. E ao ser missionário, né, ao ir para Bissau e morar 20 e tantos anos lá, ele, sem pai, se tornou um pai para aquelas pessoas. Se tornou um pai para aquelas crianças. Vocês não sabem como ele lida com aqueles meninos. Vocês não têm ideia como ele abraça, ele brinca, ele é um paizão. Um paizão. É quase inacreditável o relacionamento que ele tem com aqueles meninos. E ele é um grande proclamador do Evangelho. A missão deles é muito frutífera, queridos. Eu não falei, mas lá em Guiné-Bissau existem muitas missões. Muitas missões. Está lotado de missão. Agora até parei agora. Quer chamar o Thomas para ficar? Thomas, tá com a mamãe ali, senta ali com a mamãe. Eles estão terminando rapidinho. Ele se tornou um pai. As pessoas seguiam ele. As crianças pediam: tio, você me ajuda, você me ensina. Era como se ele fosse um imã para a criança. Todo mundo queria estar em torno dele. E foi assim que essa missão cresceu, se tornou frutífera. Ele fez vários discípulos ali. E muitos discípulos hoje não estão mais ali porque estão em outras missões, ajudando outros países, inclusive. Tem várias aldeias de Bissau que são discípulos deles hoje, que são pastores lá nesse lugar, que estão lá. Então, assim, é realmente um trabalho incrível. Eu perguntei para o Jorge, Jorge, por que seu trabalho é tão frutífero, né? Por que essa missão deu tão certo assim? Tantas pessoas se converteram. Uma missão mesmo assim, porque ele fala assim que muitos missionários vão lá e fazem escolas, fazem os hospitais, tem escola, tem tudo, mas não tem ensino da Bíblia. Um pouco ensino, coisinha muito superficial da palavra. E ele fala: minha preocupação é que nunca foi isso, nunca foi fazer escola. Minha preocupação nunca foi fazer esse hospital, até a gente entende que ajuda, mas o nosso objetivo aqui é fazer discípulos, é que as pessoas conheçam ao Senhor. Se a escola é um meio para fazer isso, eu vou fazer a escola. Mas se a escola me atrapalhar, não vai ter mais escola, porque o que eu quero fazer é fazer discípulos aqui. Então, é um trabalho diferente dos outros trabalhos que eu tive contato com alguns outros missionários lá, em outras aldeias. E a preocupação de Jorge sempre foi essa. E ele falou uma frase, queridos, que me marcou demais.
Eu fiz essa pergunta para ele um dia, a gente estava junto, ele e o Marco. Por que é tão frutífero, mano? O que vocês fizeram aqui que deu tão certo, cara? Isso, pessoas em outros países, já hoje, discípulos teus, filhos teus aí. E ele falou assim, ó, a obra do Senhor foi maior do que a minha capacidade de atrapalhá-la. Essa foi a frase que ele falou para mim. A obra do Espírito Santo, eu não consegui impedir. Queridos, esse irmão é muito precioso. Meu Jesus. Ele é muito humilde, muito simples, muito amoroso com aquele povo. Quando a gente andou na aldeia, as pessoas vinham cumprimentá-lo. Era muçulmano, era de qualquer religião que fosse. As pessoas paravam. Jorge! Gritavam ele na rua. Davam um abraço nele assim. Então, precioso o trabalho dele reconhecido naquele lugar. Aconteceu uma coisa que ele contou, que foi uma única perseguição que eu me lembro assim, que teve lá, que num período no início da missão, ele já tinha alguns filhos, né, vamos dizer assim, crianças que eles cuidavam, que ele cuidava e o pessoal da aldeia não queria aquilo, né? Eles estavam vendo como uma ameaça, como se estivessem perdendo os filhos deles para o Jorge. E aí eles armaram uma tramóia de roubar alguma coisa do governo e dizer que foi o Jorge, né, ou a missão do Jorge que tinha roubado aquilo, né? E aquilo aconteceu bem no momento que o prefeito e algum outro importante da cidade tinha saído de férias. Que ele era, de certa forma, próximo a essas pessoas, esse prefeito aí. E o que o pessoal fez? Eles prenderam as crianças, amarraram as crianças, prenderam elas e acusaram a missão de ter roubado, e aquelas crianças participaram no roubo, né? E aquilo foi uma confusão na cidade. E ele, né, enfim, orando e entendendo, não sei o que poderia fazer. Estava um tumulto, estava todo mundo, aquela revolta na cidade, vamos dizer assim. Ele vai e no meio daquilo tudo ele fala, levanta a voz, ele fala, olha pessoal, eu vim aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui construindo casa, eu estou construindo escola, a gente está fazendo um centro de saúde, tudo para ajudar vocês. Eu não quero roubar nada de vocês aqui não. Mas vocês estão maltratando os próprios filhos de vocês. Porque eles prenderam os meninos lá, né? Não foi o filho do Jorge, foi os próprios deles. Ele falou que a corda estava cortando o braço das crianças já. De tão apertado que eles fizeram. E isso me lembra o amor do pai. O quanto que ele amou aquelas crianças, quanto que ele amou aquele povo, quanto ele se importava. E aquela história se desfez totalmente, né? Foi caindo por baixo, que a polícia foi investigando. Chegou até no presidente a história, presidente do país. Teve um momento que o presidente do país foi na aldeia visitar, saiu do carro e apertou a mão do Jorge no meio de todo mundo, agradecendo o trabalho do Jorge na aldeia. Você vê como que o Espírito Santo, o Senhor, muda as coisas, muda os cenários. Eu queria que eu só faça um link para a gente finalizar do que estava no meu coração. É um paralelo, né? A minha ida para Guiné-Bissau foi no intuito de ajudar, né? De servi-los lá, né? De ser uma fonte de ajuda para eles, uma ajuda profissional, levar medicamentos, né? Mas a minha conclusão que eu chego é que quem precisa da ajuda somos nós. Quem de fato está precisando de ajuda é a gente aqui. Ali, onde eu visitei, eu vi a igreja do Senhor, do reino de Deus funcionando. Eu vi crianças buscando o reino de Deus. Eu vi jovens sofrendo perseguição por seguir a Jesus. Eu vi irmãos que não têm nada, mas felizes. Eu vi pessoas que dividiam o almoço todos os dias com seu irmão. Pessoas que dormiam junto. Pessoas que perderam família.
estavam ali, naquele lugar. Eu vi pessoas sendo curadas, histórias, né? Contei aqui para vocês. Eu vi a ação do Espírito Santo ali. Mesmo sem nenhum recurso financeiro ou baixíssimo recurso, né? E realmente, assim, no intuito como médico, eu acredito que eles têm aquilo que eles precisam. Eles têm a ação do Espírito Santo lá. Eles têm muito mais do que a medicina pode oferecer. Sem dúvida nenhuma, com algumas coisas que eu pude fazer, eu pude ajudar, pude contribuir um pouco. Mas a cura real do Espírito Santo é só ele quem faz, queridos. E eu me lembrei do texto, o Nerlando falou aqui de manhã. O primeiro texto, que está em Deuteronômio 32:6, é sobre o Pai, queridos, que fala assim, ó. É um pouco forte, mas era o que estava no meu coração. É uma pergunta que fala assim, ó. Assim vocês tratam o Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, que os comprou, que os fez e os formou? Essa pergunta ficou no meu coração, queridos. De como a gente retribui ao nosso Pai. De como a nossa vida, de fato, agrada ao nosso Pai. Aquele Pai do texto que eu li aqui, que cuida da gente como a águia, que bota no ninho. Aquele Pai que tirou a gente do deserto, das regiões áridas. E como eu falei, o tema era o clamor do Pai. O Pai está clamando pela atenção dos seus filhos. O Pai está chamando aqueles que são dele para o honrarem, para servirem Ele com tudo que nós temos. Com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com as nossas amizades, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa profissão, com aquilo que nós temos. E o Nelano falou sobre não sermos mornos, né? E o texto estava separado aqui, queridos. Na advertência do Senhor a uma igreja, que fala assim, ó, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Marcelo falou esse texto. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu realmente fico isso no coração, queridos. E falar esse texto para vocês. Eu espero que o Espírito Santo sopre no coração de cada um de nós, aquilo que a gente precisa amadurecer no Senhor. Aquilo que a gente precisa andar no Senhor. Entregar para o Senhor, como foi falado aqui nesses dias. Para chegarmos próximos a Deus. A riqueza não é o que temos aqui na terra. Isso não é riqueza, queridos. Isso não é riqueza. Falo para vocês que eu vi o que é verdadeira riqueza ali. Aquilo é riqueza. Você não tem preocupação nenhuma. Todos nós nos preocupamos aqui com tudo. As pessoas lá não têm nada e não têm nenhuma preocupação. Como é que pode? Tem nenhuma preocupação. Amém.